Uma pequena pedra atinge o vidro na estrada, deixa uma marca discreta e por alguns dias parece não ser nada. Depois vem uma mudança de temperatura, uma rua esburacada ou uma porta fechada com mais força, e aquela marca vira uma trinca atravessando o campo de visão. É nesse ponto que muitos proprietários do Nissan Kicks cometem o erro mais caro. Tratam o para-brisa como se fosse apenas uma janela que pode ser substituída por qualquer vidro, em qualquer oficina, pelo menor orçamento. Não é tão simples. O para-brisa participa da segurança do carro, ajuda a manter a rigidez da carroceria e, em determinadas versões, está diretamente relacionado ao funcionamento correto de câmeras e recursos de assistência à condução. Por isso, a troca do para-brisa do Nissan Kicks não deve ser decidida apenas olhando para o tamanho da rachadura ou para o valor do serviço. A pergunta certa é outra. Esse dano ainda permite reparo confiável ou já chegou ao ponto em que substituir o vidro é a escolha mais segura? Uma pedrinha pode causar tipos de dano muito diferentes. Às vezes há apenas uma pequena lasca, como uma estrela, fora da área de visão do motorista. Em casos assim, um reparo com resina pode ser avaliado por um profissional qualificado. A ideia do reparo não é fazer o defeito desaparecer completamente, é estabilizar a região e reduzir a chance de a fissura se espalhar. Dependendo da posição e da profundidade, ainda pode restar uma pequena marca visual. Isso por si só não significa que o serviço foi mal feito, mas existe uma fronteira importante entre o reparável e o que exige troca. Quando a trinca está no campo de visão do condutor, a questão não é só estética. A resina pode alterar a forma como a luz se distribui naquele ponto e criar reflexos ou distorções. À noite, sob chuva ou diante dos faróis de outros carros, um detalhe que parecia tolerável durante o dia pode virar uma distração real. Um para-brisa precisa oferecer visão limpa, sem deformações, justamente onde o motorista procura pedestres, motos, faixas e obstáculos. A localização do dano muda tudo. Uma rachadura próxima à borda do vidro costuma preocupar mais do que uma marca semelhante no centro. As bordas estão ligadas à região de fixação do para-brisa e sofrem influência direta da estrutura do veículo. Quando a trinca chega ali, a chance de propagação aumenta e o reparo pode deixar de ser uma solução duradoura. Também merecem atenção danos múltiplos, impactos profundos, rachaduras longas e marcas que já passaram por tentativas caseiras de conserto. É comum alguém comprar um kit de resina, aplicar em casa e acreditar que resolveu o problema. O risco é que poeira, umidade e resíduos entrem na fissura antes da aplicação. A resina pode até preencher parte do defeito, mas não necessariamente restaurar a estabilidade esperada. Pior, uma tentativa mal feita pode dificultar a avaliação posterior e reduzir as opções de reparo profissional. Quando há dúvida, o ideal é evitar lavar o carro com jatos muito fortes sobre o local, não pressionar a região e procurar avaliação antes que o dano cresça. Outro engano é esperar demais porque a trinca ainda parece pequena. O vidro laminado do para-brisa é formado por camadas, e sua reação a esforços não é tão previsível quanto parece. Calor intenso, ar-condicionado direto no vidro quente, torção da carroceria ao passar por uma valeta ou uma sequência de buracos podem fazer a rachadura avançar de uma vez. Quem já viu uma trinca atravessar o vidro em poucas horas sabe como um detalhe aparentemente simples pode se transformar numa substituição inevitável. Quando a troca passa a ser necessária, a qualidade da peça é tão relevante quanto a habilidade de quem instala. O melhor cenário é utilizar um para-brisa com especificação compatível com a versão exata do veículo. Isso não se resume ao formato. Um vidro adequado precisa ter encaixe preciso, curvatura correta, transparência uniforme e compatibilidade com itens que possam estar instalados na região superior do para-brisa, como suportes,
sensores ou câmera. Muita gente reduz a escolha a uma disputa entre original e paralelo, como se uma palavra resolvesse tudo. Na prática, o que importa é procedência, conformidade com a aplicação e rastreabilidade. Há vidros produzidos por fabricantes reconhecidos e destinados ao mercado de reposição que podem atender adequadamente às especificações necessárias. E há peças de origem incerta que até parecem iguais na primeira olhada, mas podem apresentar pequenas diferenças de curvatura, espessura, acabamento ou qualidade óptica. Essas diferenças aparecem no uso. Um vidro com distorção óptica pode cansar a visão e deformar levemente linhas retas, placas e objetos vistos através dele. Um encaixe impreciso pode dificultar a montagem das molduras e abrir caminho para ruído de vento. Uma peça incompatível com os suportes de sensores pode gerar adaptações improvisadas. E improviso é exatamente o que não deveria existir numa área tão ligada à visibilidade e à segurança. Também é preciso lembrar que o para-brisa não fica preso apenas por borrachas decorativas. Nos veículos atuais, ele é instalado com um adesivo específico, aplicado sobre uma superfície preparada. Esse adesivo tem papel estrutural. Em uma colisão, o para-brisa corretamente fixado ajuda a carroceria a se comportar como foi projetada e contribui para manter a integridade do conjunto. Em situações envolvendo o acionamento de airbags, a retenção adequada do vidro também pode ser relevante. Não é um detalhe de acabamento, é parte da arquitetura de segurança do carro. Por isso, o serviço bem executado começa antes de o vidro novo chegar ao veículo. A remoção do para-brisa danificado exige cuidado para não machucar a moldura, não deformar a área de apoio e não deixar resíduos inadequados. Depois, a região precisa ser inspecionada. Se houver sinais de corrosão, dano na pintura ou deformação causada por um impacto mais forte, simplesmente colar um vidro novo por cima do problema não resolve. A base precisa estar em condições corretas para receber o adesivo. Esse é um ponto que costuma passar despercebido após colisões. Às vezes, o vidro quebra, mas a moldura ao redor parece intacta. Só que pequenas irregularidades podem comprometer o assentamento. Uma oficina cuidadosa identifica o que precisa ser tratado antes da instalação. A pressa de entregar o carro no mesmo minuto pode criar uma falsa economia e resultar em infiltração, desalinhamento ou necessidade de refazer o serviço. Na aplicação, não basta passar cola. O adesivo precisa ser apropriado para uso automotivo, estar dentro das condições recomendadas pelo fabricante e ser aplicado de modo contínuo e uniforme. A altura do cordão, a limpeza da superfície e a montagem no tempo correto fazem diferença. Se houver falhas no percurso do adesivo, podem surgir entradas de água. Se a aplicação for irregular, o vidro pode não assentar na posição ideal. E se a cura não for respeitada, o carro pode sair da oficina com um para-brisa aparentemente perfeito, mas ainda sem a fixação completa que deveria ter. O tempo de cura merece atenção especial. Muitos motoristas recebem a chave, olham para o vidro novo e acreditam que podem retomar a rotina normalmente. Só que o adesivo precisa de um período adequado para atingir a condição de segurança prevista. Esse intervalo varia conforme o produto usado, a temperatura, a umidade e o procedimento da instalação. A oficina responsável deve informar claramente quando o veículo pode ser conduzido e quais cuidados devem ser tomados nas primeiras horas. Ignorar essa orientação pode trazer consequências que não aparecem imediatamente. Fechar portas com força, trafegar por vias ruins ou lavar o carro cedo demais pode submeter a instalação a esforços antes da hora. Não se trata de exagero. Uma troca profissional inclui orientação ao cliente, porque o serviço não termina no instante em que a moldura é recolocada. E aqui entra um cuidado adicional para algumas versões do Kicks. Dependendo do ano e da configuração,
O veículo pode ter câmera frontal ou tecnologias que usam a área próxima ao para-brisa para observar a via. Quando existe esse tipo de equipamento, trocar somente o vidro não garante por si só que tudo continuará funcionando com a precisão necessária. A câmera pode precisar de verificação técnica e, em certos casos, de calibração seguindo o procedimento adequado. Isso é especialmente importante porque os sistemas de assistência não trabalham com mais ou menos. Uma câmera mal posicionada, um suporte ligeiramente fora do ângulo, uma área do vidro com característica óptica incompatível ou uma montagem inadequada podem alterar a leitura do ambiente. Nem sempre aparece um alerta imediato no painel. O sistema pode parecer normal, mas interpretar a pista de forma imprecisa em determinadas condições. Por essa razão, se o seu Nissan Kicks possui recursos associados à câmera frontal, pergunte antes do serviço como será feita a inspeção após a substituição. Não aceite respostas vagas como "isso não interfere". A resposta correta depende da versão do carro e dos equipamentos presentes nela. Uma boa oficina verifica a aplicação pelo veículo específico, identifica os componentes instalados e informa se há necessidade de procedimento adicional. Se houver alerta no painel depois da troca, se algum recurso deixar de atuar como antes, ou se a área ao redor da câmera parecer mal encaixada, isso merece retorno imediato ao instalador. A troca do para-brisa do Nissan Kicks também pede atenção a detalhes que parecem pequenos, mas revelam muito sobre a qualidade final. As molduras devem ficar alinhadas e firmes, sem pontas levantadas, folgas estranhas ou trechos soltos. Os acabamentos internos próximos ao teto e às colunas precisam voltar à posição correta. O retrovisor interno, sensores e suportes devem ser reinstalados sem vibração. Nenhuma dessas verificações exige conhecimento técnico avançado, mas todas ajudam a perceber problemas cedo. Após o período de cura indicado, vale observar o carro em condições reais de uso. Um teste cuidadoso de vedação pode mostrar se há entrada de água na região superior ou nas laterais. Não é necessário transformar isso numa experiência agressiva com pressão extrema. A ideia é verificar se o serviço está vedado em uma situação normal. Depois de chuva ou lavagem, observe o teto interno, as colunas e o painel em busca de umidade. Infiltrações pequenas não devem ser ignoradas. Além do mau cheiro, elas podem alcançar conectores, acabamento interno e componentes elétricos. Ruído aerodinâmico é outro sinal clássico. Se, depois da troca, você percebe um assobio novo em velocidades mais altas, não trate isso como característica normal do carro. Pode haver moldura mal posicionada, acabamento desalinhado ou ponto de vedação que precisa ser revisto. O mesmo vale para a vibração visual do vidro, sensação de desalinhamento ou reflexos incomuns. Um para-brisa bem instalado não deveria chamar atenção durante a condução. Existe ainda uma diferença entre substituir o vidro por causa de uma trinca isolada e fazer isso depois de um acidente mais forte. Se a quebra veio acompanhada de impacto na frente, no teto ou nas colunas, o problema pode ultrapassar o para-brisa. Nessa situação, a avaliação da estrutura e dos acabamentos é indispensável. Colocar um vidro novo sem entender a extensão do dano pode mascarar algo mais sério. O para-brisa é uma peça de segurança, mas não corrige deformações ao redor dele. Na hora de escolher onde fazer o serviço, o menor preço pode ser atraente, especialmente quando o dano surge de surpresa. Mas comparar somente valores é comparar muito pouco. Faz diferença saber qual vidro será usado, se existe garantia da peça e da instalação, como a oficina trata a moldura, qual adesivo aplica, quanto tempo de cura será respeitado e se há capacidade de lidar com sensores e câmeras quando necessário. Perguntas simples evitam decisões tomadas no escuro. Uma oficina confiável não precisa prometer que qualquer defeito ficará invisível, nem garantir que todo vidro é idêntico.
Ela explica limites, confirma a compatibilidade da peça e orienta sobre o pós-serviço. Transparência costuma ser um sinal melhor do que promessas rápidas demais. Se alguém disser que a troca é instantânea, que não é preciso esperar pela cura, ou que qualquer adaptação serve para os componentes do carro, é razoável desconfiar. Também vale guardar a documentação do serviço. Nota, garantia, identificação da peça quando disponível e orientação recebida podem ser úteis, caso apareça uma infiltração, um ruído ou uma dúvida sobre o funcionamento de algum sistema depois. Isso é ainda mais relevante quando existe cobertura de seguro, porque as regras variam conforme a apólice e o tipo de ocorrência. Antes de autorizar qualquer procedimento, confirmar as condições com a seguradora pode evitar surpresas. No fim, o ponto não é transformar uma trinca no para-brisa em motivo para pânico. Pequenos danos podem ser avaliados com calma e, em alguns casos, reparados. Mas também não é sensato tratar a peça como um acessório sem importância. A decisão depende da posição, da extensão e da natureza do dano. A segurança depende da peça correta, da preparação da carroceria, do adesivo adequado e do tempo de cura. E a tecnologia do veículo exige atenção extra quando há câmera ou sistemas de assistência. Se o vidro foi substituído, observe o que acontece depois: vedação, alinhamento das molduras, ruído de vento, qualidade da visão e funcionamento dos recursos do carro. Essa é a maneira mais segura de encarar a troca do para-brisa do Nissan Kicks, não como uma simples troca de vidro, mas como um serviço que precisa devolver ao veículo a mesma visibilidade, vedação e proteção que ele tinha antes do dano.